Boa noite, estamos aqui, né? Mais uma live, felizmente, mais uma oportunidade de nós compartilharmos tudo aquilo que a gente vem acumulando, né, na nossa bagagem de conhecimentos, experiências, vivências, nesse contexto da neuropsicologia, psicologia, das ciências contemplativas, dos trabalhos que há muito tempo a gente já realiza com os pais. Nós realizamos já há bastante tempo o trabalho junto aos professores nas escolas. Então, aquele paciente que a gente atende, normalmente a gente vai à escola, a gente assenta com o professor, orienta, explica o que está acontecendo, como que ele pode ajudar aquela criança, seja no ensino infantil, seja no berçário, seja na creche. No caso dos pais, a gente assenta também, porque às vezes os pais muitas vezes ficam perdidos sem saber como lidar com aquele comportamento do filho. Às vezes o filho não está dormindo bem, às vezes o filho não está se desenvolvendo adequadamente quando ele compara com outras crianças da mesma faixa etária, ou ele fica sem saber como, por exemplo, ele pode fazer para que... Olá a todos, boa noite mais uma vez. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada a todas, né? A Fabiola, a Visual, a Luciane, a Tâmia, minha irmã querida, a todos, muita gratidão. Então, nós estamos falando sobre esse trabalho de muitos anos que nós fazemos junto aos pais, de bebê, né, até adultos, quando é necessário, também com os filhos de pessoas idosas, com os familiares, quando há necessidade. E nós também trabalhamos com supervisão clínica, no caso de psicólogos, outros profissionais que precisam de uma orientação de como lidar com o paciente, e com os professores, como nós falamos, e agora, mais recente, assim, já há algum tempo, nós temos aí, então, o trabalho da neuropsicologia, que é o nosso carro-chefe, né, aquilo que realmente nos caracteriza como Instituto do Cérebro, mais ainda, né? Que é a avaliação neuropsicológica, onde a gente avalia mesmo bebês, mesmo crianças de 1, 2 anos, que hoje tem crescido muito essa demanda, essa procura bem precocemente de uma avaliação neuropsicológica para identificar o desenvolvimento dessa criança, se está adequado, se não está, se pode melhorar, em que pode melhorar, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Então, assim, a gente consegue ter, através dos resultados da avaliação neuropsicológica, onde a gente avalia o cérebro, né? Então, todas as áreas do cérebro, compatível àquela faixa etária, toda a parte emocional e comportamental, e também as habilidades socioemocionais, né? Que hoje, inclusive, é lecionado, vamos dizer assim, como disciplina nas escolas, que eu acho que foi uma conquista muito bacana, que realmente nós estamos mais do que nunca no momento de precisar desenvolver essas habilidades, e neste sentido a neuropsicologia, particularmente as intervenções neuropsicológicas, a parte da reabilitação, que é uma especialização à parte, uma parte é especialização em neuropsicologia, outra parte é uma especialização em reabilitação neuropsicológica, né? Então, no Instituto nós temos essas duas especializações, e através das intervenções neuropsicológicas que podem ser feitas na criança logo no berço, né? Até mesmo maiorzinha, dependendo do que ela apresenta, ou mesmo, nós temos 2 tipos de trabalho. O trabalho com a criança, já que hoje o tema é criança, né? Infância, pais, professores, madrinhas, padrinhos, avós, né? Tios, todos os familiares e todas as pessoas que direto ou indiretamente elas contribuem com esse desenvolvimento da criança. Então, muitas vezes nós trabalhamos com as babás, né? Então, normalmente, e não tem nada de errado nisso, mas normalmente, pelo contrário, a gente
trabalha com quem convive com mais frequência, porque é essa pessoa que mais vai influenciar esse desenvolvimento dessa criança, já que o tema hoje é falar da infância, né? E vai influenciar positiva ou negativamente. Então, assim, alguns aspectos do desenvolvimento, como a questão da locomoção, da fala, controle dos esfíncteres urinários, né? No caso, controle do xixi, do cocô, desfraude, também a questão do engatinhar, que é uma coisa muito importante e nem toda criança é estimulada a isso. Nós temos também outras habilidades que fazem parte do desenvolvimento neuromotor, neuropsicomotor. Então, tudo isso através dessa orientação de pais, às vezes até durante a gestação, às vezes tem pais que nos procuram durante a gestação, né? E a gente já começa essa orientação, esse preparo para que essa criança consiga ter realmente esse desenvolvimento de uma forma otimizada, de uma forma onde ela consiga realmente criar condições adequadas a partir assim da casa, né, do próprio ambiente onde ela convive mais. Ao Marcelo chegando, e então esse ambiente nós vamos falar um pouquinho de como ele deve ser. O Marcelo hoje vai nos dar o prazer de estar conosco. Eu gosto muito do trabalho do Marcelo, admiro muito, então é por isso que ele está vindo aqui hoje, porque ele faz um trabalho com crianças bem pequenas, né? E ele vai falar conosco hoje sobre esse trabalho, sobre algumas situações que os pais têm que estar alertas, que os pais têm que estar, assim, pelo menos se colocar numa posição de estar informado para que ele possa, se não diretamente ajudar no desenvolvimento de algumas habilidades, e pelo menos ele orientar a babá, ele orientar o cuidador, seja avô, quem for o tio, quem for ficar, para que ele possa estar estimulando algumas dessas áreas para que essa criança consiga otimizar sua atenção, a sua memória, sua capacidade de aprendizagem, sua capacidade de organizar, de planejar, a sua capacidade de tomar decisões, resolver problemas, a sua capacidade de leitura e escrita. Isso a gente começa antes, não é só quando que ela já ingressou na escola, né, no ensino infantil. Oi, Marcelo, vamos lá, pode entrar, querido. Que prazer ter você aqui hoje. E aí, então é muito interessante esse trabalho da neuropsicologia, é riquíssimo, é muito complexo, é muito rico. Olá a todos, Flavinha, tanta gente, a Tati, que bom, gente. A gente fica muito feliz com a participação de vocês, a gente fica muito feliz com a presença de vocês, com a contribuição de vocês. É muito bom vê-los aqui, é muito bom tê-los conosco, né? E saber que vocês se interessam, né? Nós temos aqui também o professor, mas não tá dando para entender o nome, né? Depois você coloca aí para nós, pra gente falar seu nome. A Kátia, querida. Que bom, tanta gente, alguns já nos seguem há mais tempo, então a gente já conhece, né? Às vezes nem se conhece, é muito interessante a internet, às vezes a gente não conhece presencialmente a pessoa, mas a gente já conhece, é como se a gente conhecesse, porque essa pessoa está na sala da minha casa, e às vezes eu estou na sala da casa dela também, é muito interessante isso. E ainda bem, né, que esses espaços que nós estamos novos criando, pelo menos eu estou criando, eu nunca tinha feito live, então é muito bacana essa oportunidade de poder compartilhar esses conhecimentos, é muito bacana essa oportunidade de dividir com vocês, é muito bom isso, né? Muito bom mesmo. Mas eu estava falando então, enquanto o Marcelo não chegou ainda, eu vou aproveitar e falar um pouquinho mais desse trabalho que a gente desenvolve. Eu gosto demais de fazer esse trabalho de orientação à paz, né, que é um tipo de psicoeducação. Normalmente, dependendo da faixa etária dos filhos, como eu falei, às vezes eles nem ainda têm o filho.
Libera minha entradas. Marcelo, você peça outra vez, que eu liberei. Tenta pedir outra vez para entrar. Porque na hora que você pediu, eu liberei. Mas peça outra vez, por favor. Tá? Porque agora você vai precisar de pedir outra vez. Essas coisas acontecem, né, gente? Porque é muita coisa nova pra gente aprender. Mas então, e esse trabalho, o Jaime tá entrando, a Simone, aí, Marcelo. Pronto, vamos ver. Transmitir ao vivo, Marcelo. Vai dar certo agora. Tem aqui uma outra pessoa que não dá para ver o primeiro nome, Castro. Vamos ver o Olá, Marcelo. pessoal, boa noite. Oi, Marcelo, não tô te vendo ainda, tá só te ouvindo. Mas agora me se aparece aqui pra gente. Enquanto isso, eu tô falando um pouquinho da neuropsicologia. Aproveitar, viu, Marcelo, que você tá vindo para cá, parece que tá assim conectando, parece que a sua internet aí tá escrito, aqui tá aparecendo assim conectando. A imagem minha aqui está congelada. Ah, tá. Porque, gente, fala aí para nós, por favor. Escreva se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem. Escreva aí se estão ouvindo e me vendo, para a gente ver se o problema está comigo ou se está lá com o Marcelo. Sim, só ouvindo. Vocês não estão me vendo? Escreva para mim, vocês não estão vendo a minha imagem? Então, a Flavinha disse que está vendo a minha imagem. Então, vocês estão me vendo? Sim, muito bem. E ouvindo também. Ok, Marcelo, dá uma olhadinha aí. Então, fica perto do ponto da internet, porque às vezes é isso. Eu costumo ficar bem pertinho. Então, Marcelo, visualizar. Ok. Transmissão ao vivo. Ok. Vamos ver, Marcelo. Tá aparecendo, aguardando Marcelo Reis. Então, vamos aguardar, né? Aí, eu sabia que ia dar certo. Agora sim, Tudo bom, querido? Como é que estão as tudo jóia. coisas? Como é que tá a Tudo bem. Fran? Tá tudo Tá bem? tudo bem, Família boa? tá Tá tudo bem? cansada, tá tudo tranquilo, ando um pouco cansado de ficar em casa, É. querendo sair um pouco, Aham. e tranquilo. Ai, que bom, então. E a Tami está colocando que está travando a imagem, depois ela colocou que está ok. Gente, se acontecer da imagem travar ou de vocês não nos ouvirem, por favor, eu gostaria muito que vocês nos avisassem para a gente ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer, tá bom? Nós agradecemos muito. Mais uma vez, eu gostaria de dizer que nós agradecemos muito a presença de todos aqueles que entraram depois que nós fizemos o agradecimento. É muito prazeroso ter vocês aqui, é muito prazeroso vocês poderem oferecer sua contribuição. Se alguém tiver alguma pergunta, já. Se alguém tiver alguma dúvida, já. Por favor, coloque aí que eu vou lendo as suas perguntas ou passando para o Marcelo. Se for comigo, eu falo. Se for com o Marcelo, ele fala. É um prazer muito grande mesmo poder conversar com você, né? Marcelo, você, como o nosso tema é o que os pais deveriam saber, né? Para que eles possam ajudar no desenvolvimento dos filhos, com o que você gostaria de começar a falar? Quais são os aspectos que você gostaria de realçar? Eu até já falei para o pessoal, né, desse trabalho da neuropsicologia, tanto da avaliação que a gente já faz de bebês até a criança, até de todas as faixas etárias, como das intervenções na área cognitiva, emocional, comportamental, na área, em várias habilidades, muitas vezes até preparando já com bastante antecedência para que essa criança possa ter uma atenção otimizada, então ela consiga sustentar por mais tempo o foco atencional. Isso ajuda muito no processo de aprendizagem. Ela se distrair menos, isso a gente pode começar lá no berço. Ela, por exemplo, conseguir otimizar sua capacidade de aprendizagem, ela já a gente começar a trabalhar com ela alguns pré-requisitos do processo de alfabetização. Então, muito antes dela entrar no ensino infantil, não que a gente vai alfabetizar, pelo contrário, mas a gente vai
vamos dizer, estimular as áreas que são pré-requisitos para que ela, quando chegar nessa época adequada, ela vai ter mais facilidade no processo de alfabetização e de aprendizagem como um todo. E o Marcelo faz um trabalho extraordinário, muito diferenciado na área psicomotora, né, Marcelo? Obrigado pelas palavras. Eu vou um pouquinho além, na relação assim de onde começa. Eu tive a oportunidade de ter contato com uma clínica que faz fertilização. E muitas das vezes começa logo ali, porque tem a ansiedade da mãe, que muitas das vezes não consegue estar engravidando, e depois que consegue, é uma euforia muito grande, só que depois já começa a vir aquelas dúvidas de como vai ser, aí vem aquela ansiedade, e quando a criança vem, seria muito mais fácil se já estivesse vindo com um manualzinho, para poder entendê-la bem, né? Mas Mas não como tem. isso não acontece, É isso aí, né, Marcelo? Então, isso é uma coisa, Marcelo, que a gente também tem a intenção de. A gente já criou uma roda de diálogos para pais, né? Presencialmente. Talvez a gente passe agora a fazer essa roda de diálogos online, porque como mãe, né, vamos dizer assim, eu falando da minha pessoa, né? Oi, Gracinha! Tanta gente bacana aqui, obrigada mesmo a todos vocês. Então, a gente, como você falou, a gente muitas vezes fica inseguro, né, Marcelo? Principalmente o primeiro filho, você fica muito inseguro antes, durante e depois, né? Eu acho que até os filhos já adultos, a gente continua, às vezes, com umas certas interrogações, indecisões, dúvidas, sempre aprendendo, sempre, né? Então, mas eu acho que essa troca de vivências, experiências, conhecimentos, como eu falei para o pessoal, são quase 40 anos que eu trabalho, né? Então eu também sou mãe, então tem aquelas experiências como nesse papel, né, nesse contexto de mãe, nesse contexto familiar, como também muitos pais que eu já orientei, muitos professores, avós. Hoje é interessante demais isso. Hoje, às vezes, eu atendo neto de paciente meu, né? E isso já começou a acontecer. Isso é muito bonito, isso é muito interessante, né? Porque me toca muito o coração, Marcelo, porque eu vejo que isso é fruto do nosso trabalho, né? Então, tem caso da avó, eu ter sido psicóloga da avó, depois o filho, muito mais tarde, me procurou, e depois o filho do filho, né? Então, eu já estou na terceira geração. E me toca o coração de saber o quanto as pessoas prezam, o quanto as pessoas confiam. Então, isso nos dá mais, assim, a gente acaba exigindo mais da gente mesmo, né? Eu, particularmente, para que a gente faça o melhor, né? Para que a gente consiga ajudar, para que a gente consiga promover a saúde mental, cognitiva e como um todo daquela pessoa. Mas como você falou muito bem, tudo começa muito antes, né, Marcelo, do nascimento. E a gente já fez um trabalho com pais gestantes, eu acho fantástico essa área. Assim, eu acho que é uma necessidade criar esse espaço para as pessoas antes, quando elas começam a pensar se elas querem ou não ter filho, estão na dúvida. Eu já atendi casais exatamente porque eles gostariam eles me procuraram como psicóloga para discutir essa questão, se era o momento ou não. Então, você vê o cuidado desses pais que fazem um investimento que é breve, né? É mais para facilitar aquela discussão, pontuar algumas coisas e eles terem mais clareza, mais discernimento desse planejamento que eles pretendem fazer. Então, assim, esse trabalho é lindo demais, né? Brilha os olhos da gente. Mas eu vou deixar o Marcelo falar agora e depois, Marcelo, eu quero trazer algumas coisinhas aqui e também me fica à vontade. Se tudo não der bem, tempo, eu vou para sua página depois e falo lá, viu, Marcelo? tá certo. Conforme eu estava falando, quando a criança nasce, não vem o manual de instrução. Exato, Existem vários livros que nos auxiliam muito, tá? sim. E é muito divertido que, durante essa semana, meu filho conversou com a Fran, perguntando para ela
se como que foi quando ele nasceu. Olha, E ela foi e falou assim, olha, Marcos, eu comprei um livro para poder estudar bastante, para tentar te prover de tudo que eu conseguisse. E assim foi. Aí ele achou divertida essa questão de estudar para poder receber o filho. que legal. E, e esse livro acabou assim passando para a mão de várias mães, de parentes nossos e também amigos mais próximos que estavam tendo o primeiro filho. Foi bem bacana. Ai, que legal. Eu também estudei muito, mas eu achei, assim, no meu caso, você vê que cada experiência é uma experiência, né? Eu comprei na época, só que tem muitos anos já, né? Meu primeiro filho, e um livro que era o manual na época, né? Para pais, e eu achei que não foi legal essa experiência. Eu acho, na época, né, Marcelo? Veja bem. Eu me senti mais insegura com o livro do que sem o livro, né? Tanto que no meu segundo filho eu já não queria nem saber do livro. Eu queria usar mais a minha intuição, eu queria estar usando a minha presença, eu queria usar aquilo que eu já tinha acumulado. Então hoje eu acho bem bacana essas, igual você faz, igual eu faço, esse trabalho com pais, de orientar, porque você ouve esse pai. Porque assim, você como pai é diferente do meu marido como pai, é diferente de outros pais. Eu, como mãe, eu vou ser diferente da Fran, sua esposa, eu vou ser diferente de outros, porque cada experiência, cada vivência é única. Primeiro que, até, se a gente vê que é diferente quando você tem mais de um filho, porque cada um vai apresentar a sua necessidade, ele vai ter o seu ritmo, né? E nem tem que ser igual, porém, isso faz de você um outro tipo de mãe também, né? Assim, vamos dizer, no sentido de buscar atender a necessidade daquele filho, de cada filho, porque cada um demanda um tipo de necessidade, né, Marcelo? Como é que você vê isso? Sim. São afetos diferentes, né? Pessoas diferentes, são afetos diferentes, e cada um vai gerar uma experiência diferente também, né? E é muito engraçado pensar nisso, essa questão do segundo filho, que, por exemplo, no nosso caso, quando foi vir a Ana, a primeira coisa que nós pensamos assim, vai ser muito mais fácil do que com Aham. o Marcos, que É. agora a gente já tem uma vivência. E acabou que a Ana veio com todo o histórico diferente e que zerou tudo e foi um novo aprendizado, né? Mas, de maneira geral, é muito bacana assim, ver a vivência de cada família e ver como que a criança impacta na chegada. Então, percebe-se que muitas das vezes os pais tentam transferir para as crianças todos os sonhos que eles tinham. Então, se de repente o pai traça toda a caminhada. Então, assim, eu já escutei de muitos pais a questão de até pensar como que seria a namorada do filho. O que aceitaria, o que não aceitaria, esse tipo de coisa. Uhum. E nem tenta perceber que a criança vai ter a sua própria história e vai fazer a sua própria caminhada. E que nem sempre vai ser compatível com a expectativa do pai e da mãe. Sim. E isso pode causar uma frustração para os pais e um peso maior para as crianças. Igual já vi adolescentes que o sonho dos pais era o indivíduo fazer medicina e ela opta por outra profissão. Uhum. Às vezes não tão nobre como o pai gostaria. Uhum. Bom, mas Isso, vamos muito longe. mas isso realmente acontece. Esses tempos mesmo, eu conto assim um pouco, sabe, Marcelo, ou muita coisa minha pessoal nas lives que eu faço. Eu gosto muito de mesclar a ciência, o conhecimento da ciência teórico, e mesmo prático no sentido profissional, mas eu também às vezes incluo exemplos das minhas vivências. É igual esses dias aconteceu que eu contei algumas coisas, aí depois uma pessoa mandou para mim uma mensagem: Sumai, eu não sabia que você tinha problema, não, então, porque eu nunca imaginei que você tivesse problema, né? Eu falei, gente, eu sou
sou somente um ser humano, né? É óbvio que eu sou vulnerável, né? Tenho um monte de defeitos, tenho as minhas qualidades, felizmente, mas tenho muitos defeitos. Estou em evolução, em desenvolvimento, né? E é até legal isso que eu estou falando, porque tem a ver também com o que você vai falar. Você vai falar do desenvolvimento da criança, mas a gente continua até morrer, né, em desenvolvimento, na verdade, né? Felizmente, né, Marcelo? Mas Infelizmente. o meu filho caçula chegou para mim um tempo atrás, eu tinha feito uma colocação para ele, né, de uma situação que ele estava vivendo, e ele falou: mãe, olha aqui, essa é a sua expectativa, não é a minha. Então é exatamente isso que você falou. E eu achei muito bacana, porque eu parei para pensar e foi isso mesmo, sabe? E me abri para acolher aquilo, porque realmente a vida é dele, é claro, ele é adulto, né? Então é diferente, nós vamos falar aqui das crianças, que aí não é a criança que decide, né, Marcelo? Quem decide são os adultos, que é outra coisa muito importante que eu vejo uma certa confusão em algumas situações dos pais, às vezes colocando a criança na linha de frente para tomar decisões. Então, de repente, leva a criança numa escola, em outra escola e fala: qual que você quer? Não é a criança que vai decidir a escola. Como assim? Que experiência, que conhecimento que essa criança tem para decidir qual a melhor escola para ela? Qual a melhor babá? Né? Qual a melhor cuidadora? Qual o melhor psicólogo? Qual o melhor médico? Gente, cuidado com essas atribuições, com essas inversões de papéis. Então, os pais é que têm a condição do ponto de vista cognitivo, emocional, cronológico, né, para tomar decisões. A criança, é claro que você pode olhar as necessidades da criança, pode ver como ela sente, acompanhar, respeitar, considerar, mas a decisão é dos pais. Marcelo, fala aí, que é um assunto que eu gosto muito, senão eu empolgo aqui. Chegamos a tocar até no ponto da questão de faculdade, mas vamos retroceder um Vamos pouco, lá para a né? criança, né, Marcelo? Então, quando a criança nasce, é como que na cabeça dos pais iniciasse uma corrida contra o tempo. E aí os pais querem vencer de uma vez todas as fases do desenvolvimento. E às vezes não conseguem curtir cada etapa com calma, para deixar a criança, inclusive, aproveitar aquela fase do desenvolvimento para ter todo um desenvolvimento psicomotor, que é muito importante e vai repercutir no resto da vida, né? Então os pais ficam preocupados se a criança às vezes presta ou não presta atenção enquanto bebê. Ah, ele não olha para mim. Ah, ele só tem ouvido para a mãe, esse tipo de coisa. E com o passar do tempo, isso vai mudando para outros aspectos. Então, por exemplo, muitos pais se preocupam quando que a criança vai andar. Sim. Então, já tenta colocar a criança... Às vezes a criança nem senta direito. E já tenta forçar ela a ficar meio em pezinho, vai segurando. Olha, tanto que ele tem as perninhas fortes, ele consegue sustentar, mas ainda nem consegue sentar sozinha. Sim. E quando a criança senta, que ela consegue sentar, ela tem toda uma exploração naquele local em que ela se encontra. Então tem a questão do equilíbrio, de pegar brinquedo de um lado, de trocar a mão para pegar com o outro, esse tipo de coisa. E logo que ela já consegue a se locomover e a engatinhar, aí já fica preocupado na questão do andar. E quando anda, os pais acabam colaborando para essa questão do andar e não se preocupa que o engatinhar tem toda uma estruturação visomotora e estimulação das mãos que vai facilitar a escrita no Marcelo, momento posterior. repete para mim isso, porque eu acho isso fantástico. Eu falo muito dessa importância e as pessoas às vezes acham normal a criança não engatinhar. E às vezes é falta de estímulo. Repete para mim, para os pais não esquecerem disso. Uma coisa que eu falo muito da questão do engatinhar é deixar a criança engatinhar o máximo que ela quiser.
Quando ela achar que ela não vai precisar mais engatinhar, ela própria já vai buscar o andar. Então, naquele momento que ela está engatinhando, que ela passa a mão no chão, ela está estimulando os neurônios sensitivos da mão, ela está fazendo a dissociação do movimento de punho e a questão da força, que depois vai facilitar na escrita, no Perfeito. momento posterior. Então, Maravilha. assim, muito importante, deixa a criança viver cada fase do desenvolvimento, que cada fase vai ser importante para ela adquirir uma habilidade. Perfeito. E aí, essa é uma primeira corrida que os pais fazem. Então, eles se preocupam primeiro da criança andar. Na cabeça de muitos pais, essa questão do andar, para eles, já significa uma primeira autonomia que a criança tem, que no caso é o de deslocamento. Existe a preocupação muito grande. Depois do andar, qual que é a outra preocupação que aparece? É a questão da fala. Aí eles vão preocupar, falar, minha criança não consegue falar, minha criança troca muito fonema, ela fala errado. E aí vai começar uma outra briga, que é a questão da fala. Então, aí que ela começa a ficar preocupada. E assim por diante, até que, de repente, quando a criança está maiorzinha e entra na escola, ela começa a comparar com outras crianças. E vai ver que, de repente, ela não tem todas as habilidades que ela não adquiriu no processo durante os marcos do desenvolvimento. Ótimo, É Marcelo. um caso que você tem muito aí na sua clínica também. Isso. Vou colocar só uma coisinha. Primeiro, um beijo para Bernadette. Ela colocou para mim, eu sou sua fã. Eu também sou sua fã, querida. Uma amiga de infância, né? Assim, a gente fica muito feliz com isso. São as magias da internet, né? A minha irmã também aqui, eu fico muito feliz. Obrigada a todos que estão aqui, muita gratidão. E então, assim, o Marcelo falando sobre isso, ele está falando dessa expectativa dos pais e dessa tendência de comparar o seu filho com com as outras crianças da mesma faixa etária. Então, nós temos aqui, Marcelo, eu gostaria de chamar a atenção, não sei se você concorda com isso, dois aspectos importantes. Primeiro, cada um tem um ritmo no seu desenvolvimento. Não é porque a criança o filho do seu irmão, ou do seu primo, ou do vizinho, andou com 8 meses, 9 meses, precocemente, e o seu andou com 1 ano e 2 meses, 3 meses, que tem alguma coisa errada com ele, né? Porém, ou que um começou a falar com as primeiras palavras com 11 meses, 10 meses, e o seu filho foi falar, né, com 1 ano e 3 meses, né? Então, Oi, Meg, querida, que bom que você tá aqui, que saudade. Então, Marcelo, eu vejo muito isso, esse lado da comparação e que muitas vezes isso faz com que os pais fiquem muitas vezes ansiosos, preocupados, que tem um lado positivo, agora mesmo eu vou falar. Mas isso também, às vezes, a criança capta. Porque, às vezes, ao invés dele estimular a fala, sem ele perceber, ele quer tanto ajudar a criança que ele bloqueia aquela possibilidade. Ele faz o contrário. Né? Inclusive, eu gostaria de chamar a atenção, eu falei só de uma coisa, gostaria de chamar a atenção para a escolha do cuidador. Então, se você trabalha fora, tá tudo certo, mas é preciso muito cuidado, saber como deve ser as características deste cuidador, dessa babá, dependendo da faixa etária do seu filho. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode mandar a pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Se não der, depois a gente vai responder. Mas a Plane Vida de Uberlândia, doutor Bruno, muito prazer tê-lo conosco, muito bom. A Bernadette, até que a idade é suportável, a criança falar errado. Tá. Ela está perguntando até quando a criança pode falar errado ou não. Então, isso seria a segunda coisa que eu ia falar. Então, a primeira é essa questão de cada um ter um ritmo no seu desenvolvimento. Para a sua maturação das áreas, né, cerebrais, das áreas do organismo como um todo. Porém, é preciso, por exemplo,
a minha sugestão é assim, em caso de dúvida, mesmo porque troca letra, ou que já tem lá 1 ano e 3 meses, a criança não fala, 5 meses, vale a pena você consultar um profissional, né, para que ou o pediatra, ou o neuropsicólogo, ou o psicomotricista, para que faça uma avaliação, ou a fono, a TO. Então, assim, algum profissional, por exemplo, no caso do neuropsicólogo, a gente já tem uma formação para fazer a avaliação. E essa avaliação é bem abrangente e ela vai ajudar, por exemplo, o Marcelo, né, que é psicólogo e tem essa área de psicomotricidade, né, Marcelo? E outros métodos que ele aplica também. Então, esse relatório ajuda o Marcelo a saber como ele vai fazer o seu plano de trabalho para atender a necessidade daquela criança. Então, é isso que eu ia falar para vocês. É preciso avaliar para saber se está existindo vamos falar assim, uma defasagem no desenvolvimento, quer seja da criança, seja na área motora, né? Às vezes está demorando também a controlar os esfíncteres, ou de fazer o desfraude, às vezes demora a falar, às vezes demora a andar, às vezes não engatinha ou engatinha. Então, ou tem alguma dificuldade, alguma preferência na alimentação, assim, preferência no sentido de querer Maia, alguma coisa. Foi. Você falou. a importância do teste também, porque o teste é uma fotografia de momento. Sim. Então, a gente vê em que momento de desenvolvimento a criança se encontra, para ver se ela realmente está em alguma defasagem e poder programar para onde nós queremos levar. Exatamente. Né? E E assim, pode lembrando, continuar. e lembrando, né, Marcelo, que a avaliação neuropsicológica ela não é só testagem. A gente tem os instrumentos, e principalmente com crianças menores, é uma avaliação muito através de escalas e qualitativa, ou seja, a gente observa o comportamento, o desempenho dessa criança em algumas, vamos falar assim, provas, algumas atividades que a gente planeja para avaliar certas habilidades que são esperadas a criança ter já desenvolvido naquela faixa etária. Então, por exemplo, tem muitos pais também que acham a criança bonitinha, a criança falar trocado, falar igual você. Nem vou falar agora, porque não pode falar esse assunto do Maurício de Souza, né? Vocês sabem por quê. Mas, assim, às vezes trocar o R pelo S, às vezes não falar direito ou falar totalmente diferente a palavra, às vezes usar os pais como instrumento para e não pronunciar, não expressar verbalmente. Então, assim, eu falei que cada um tem um ritmo, mas é muito importante estar alerta para esses sinais. Se está havendo uma demora na fala, quando você mesmo pode comparar. Sim, não é que não possa comparar, deve comparar, mas não uma questão, é importante você ter exatamente essa noção, por quê? De o que é esperado em cada fase, para você saber se deve ou não procurar um profissional para primeiro entender o que está acontecendo. Não, pode ficar tranquilo, mãe ou pai, que ele está indo bem, é só uma questão de pouco tempo, ele já vai conseguir desenvolver essa habilidade. Ou, não, vocês vão fazer isso, isso e isso, traga sua babá para ser orientada, que é ela que fica com ele. Então, por exemplo, tem criança... Maia, Pode falar. só para não ficar perdido também, essa questão do cuidador, tá? Nós somos a nossa carga genética e as nossas vivências, Sim. tá? Então, assim, os pais têm que observar muito como que é o trato do cuidador com a criança. Sim. Existem muitos casos que os cuidadores, após a saída dos pais, eles restringem o espaço da criança e a criança não vai conseguir explorar os objetos. Então, assim, cuidador que não gosta de bagunça, e aí não deixa a criança explorar brinquedo. A bagunça é natural da criança, que ela precisa explorar tudo aquilo. Então, ela pega um brinquedo, explora aquele brinquedo, na hora que ela cansa, ela vai pegar outro, e depois outro. Cada brinquedo vai trazer uma sensibilidade diferente para ela. E ela precisa disso para o seu próprio desenvolvimento. Perfeito. E já vi muitos casos de cuidadores assim que restringem o espaço da criança, às vezes colocam em cercadinhos, No carrinho. ou se não colocam no carrinho.
E aí não deixa a criança se locomover, não deixa a criança explorar brinquedos, não deixa a criança... eu brinco que às vezes a criança tem que correr até um certo perigo de se machucar, para ela, inclusive, aprender que ela pode se machucar. Sim, É claro que não vamos deixar algo muito sério, claro. tá? Mas uma pequena queda, entendeu? Você observa, vê a criança tentando, por exemplo, subir uma escada ou descer uma escada, vê se ela não vai cair. Mas essa tentativa dela tem que deixar a criança aprender também, faz parte do desenvolvimento dela. E muitos cuidadores privam e atrapalham no desenvolvimento. Uhum. Isso mesmo. E eu, por exemplo, como eu gosto de dar exemplo pessoal, eu vou falar para vocês. Uma coisa que eu sempre, isso na época dos meus filhos, mas eu ainda oriento os pais nesse sentido, porque a gente faz muito trabalho de orientação à paz, né? E no caso, eu acho que tem algumas características no perfil desse... Oi, Ana, tudo bem, querida? A gente tem uma característica no perfil desse cuidador da criança que são... Eu considero como neuropsicóloga muito importante. Primeiro, uma pessoa que, igual o Marcelo falou, que goste de criança, que tenha paciência com criança, que goste de conversar ou cantar. Isso é imprescindível para estimular a fala. Que realmente coloque... Eu sempre falava isso. Primeiro o meu filho, depois a casa, né? Na época eu morava num apartamento bem pequenininho, mas eu lembro sempre de falar isso. Eu chegava... Uma vez eu contratei uma babá, porque essa que estava, essa primeira, ela não pôde, foi casar, etc, saiu, e a segunda, eu cheguei em casa, ela estava arrumando coisas na cozinha com meu filho no carrinho. Foi assim, primeiro, é claro, eu fazia entrevista, eu olhava, observava, aí já demiti porque eu vi que não era o caso. Porque primeiro a criança, depois o restante. Porque, como o Marcelo falou muito bem, a criança só vai desenvolver inteligência se ela puder interagir com o meio ambiente. Então, ela tem que subir, ela tem que trepar, ela tem que jogar uma coisa. É claro, não estou dizendo que os enfeites, que ela tem que ter um local para ela ter liberdade também. Não estou falando que tem que tirar todos os enfeites do lugar, mas ela tem que ter alguma coisa para ela manipular. Normalmente ela coloca na boca, então é preciso higienizar. Não nada exagerado, mas eu falo assim, ela precisa, porque ela tem essa tendência de levar a boca, porque ela está na fase de desenvolver o cérebro, as funções cognitivas, a partir dos sentidos, né, Marcelo? Então, ela é a Sim. do tato, da gustação, do paladar, da audição. Então, ela precisa desses estímulos, ela precisa de um ambiente enriquecido. Então, quanto mais enriquecido o ambiente, o que é ambiente enriquecido? Com estímulos diversificados. Agora, isso não significa muita coisa, porque as pessoas às vezes confundem. Às vezes você chega na casa da pessoa, tem brinquedo esparramado para a casa inteirinho. Gente, isso não é necessariamente a melhor forma de ajudar o cérebro a desenvolver, porque às vezes você está, sem perceber, você não está ajudando no desenvolvimento da habilidade executiva ligada ao lobo frontal, que é a organização, que é o planejamento. Eu não estou dizendo que a criança nessa fase vai ter essa habilidade desenvolvida, mas ela precisa de estímulos para isso. Então ela tem que saber guardar as coisas no lugar depois, de uma forma lúdica, leve, não precisa de ser pesado. Coloca um brinquedo de cada vez, deixa ela explorar bem, né, Marcelo? Para depois trocar o brinquedo. Tem pessoas que a criança vai ficando ansiosa, inquieta, porque tira um, põe outro, desce tudo quanto é brinquedo para a criança, então ela acaba ficando ansiosa também, fica excitada. O que você acha, Marcelo? Deixa o Marcelo falar um pouquinho aí. Eu concordo com tudo que você disse. Normalmente, assim, o que eu indico é não deixar ela com vários brinquedos, mas deixa, por exemplo, 4 ou 5 que ela tenha disponibilidade de, eventualmente, ela estar trocando de um por outro. Tá? E pensando assim na questão do desenvolvimento, para chegar na fase escolar, é muito importante também, conforme a criança vai brincando, a gente dar significado para algumas coisas.
Então, por exemplo, se a criança pega um brinquedo que está no chão e coloca sobre o rack, você colocou o brinquedo em cima do rack, você colocou o urso dentro da gaveta, começar a nomear. A criança, conforme você vai nomeando e ela percebe que aquelas palavras possuem algum sentido, ela vai captar aquilo. Uma vez eu li um texto do Bakhtin que eu achei muito interessante. Ele falava assim que nós não ensinamos nada, nós emprestamos significados. Até que um dia a criança, você empresta ela, ela te devolve. E é muito isso mesmo. É Tá? isso mesmo. E Eu quando queria ela te devolve, pode falar. Não, eu estava só falando, eu queria só falar isso, que eu acho fundamental o que você falou. Então, essa questão, eu orientava as pessoas que cuidavam dos meus filhos para elas narrarem, quer dizer, verbalmente, expressar verbalmente, narrarem tudo que elas estavam falando. Olha, eu estou pegando a vassoura agora, eu vou limpar aqui, você fica aqui esperando. Às vezes pegava um outro brinquedinho para limpar, alguma coisa para fazer, para ajudar, porque aí naquela limpeza daquilo que ele estava fazendo, ele estava desenvolvendo as habilidades também motoras, né, até movimento motor fino. Então, assim, essa questão que o Marcelo falou, eu queria só chamar a atenção, cantar, contar história, mesmo que a criança seja pequenininha, né, Marcelo? Sim, o cantar é muito importante, porque a criança vai aprendendo muito com o cantar. Então, por exemplo, quando é palma, 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 pé, 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 você já está dando ideia para a criança de consciência corporal também. Sim. E ela vai tocar, ela vai vivenciando aquela música, e com a música ela vai aprendendo muito. Sim. Então, tem música que fala mão direita, mão esquerda. Sim. Então, o aprendizado passa muito pela música também. E é um aprendizado gostoso. Não é aquela coisa chata, impositiva. Não, ela está cantando, ela está alegre e está absorvendo tudo aquilo. E é aprendizagem, né? Ver quantas áreas do cérebro você recruta nessa atividade dela. Primeiro te imitar a cantar, depois começar a verbalizar algumas palavras, depois a frase, né? Então, quer dizer, você não tem que estar preocupado se a criança está falando para você conversar com ela. Pelo contrário, você tem que falar o tempo todo, né? Mas de uma forma tranquila, serena, para não ficar, né, assim, estimula. E também ver o horário que você está falando. Eu sempre gosto de falar isso. Eu acho que tipo 6 horas, 7 horas, aí a criança tem que mudar, né, Marcelo? Um pouquinho as atividades para que ela possa ter um sono de qualidade depois. Porque tem crianças que ficam acordados até muito tarde. A criança tem uma necessidade, todos nós temos necessidade do sono. Passou uma pergunta aqui que eu não vi. Depois eu vou ver aqui a fase das perguntas, o que é isso, para que exatamente, Bernadette. Narrei tanto a Fran, que eu fazia, ou ela estava fazendo agora. Ai, que legal, que legal. Mas é muito importante. Isso aconteceu aqui também, Franciele. É muito bacana. Isso aí, gente, é fundamental. Então, é falar. Então, se você próprio cuida do seu filho, então vai falando o que você está falando. Mamãe vai colocar aqui agora, eu vou fazer almoço, coloca na cadeirinha perto de você enquanto você está fazendo, vai falando o que você está pegando, vai cortar. Narre, igual jogador de futebol, vai narrando, né, Marcelo? Fala aí, Marcelo. Inclusive, assim, além da questão do aprendizado que tem na música, tem todo um afeto e vínculo que vai criando da criança com o cuidador. Tá? E impressiona muito esse tipo de coisa que muitas das vezes troca o cuidador e a criança sente muito. E muitas das vezes os pais não fazem isso. Na terapia você escuta muito da criança reclamar que o antigo cuidador ele tinha várias possibilidades, muitos relacionamentos com um cuidador no brincar, e de repente se perde tudo, porque um cuidador diferente é outro tipo de contato que ela tem com a criança. Os pais muitas das vezes não conseguem trazer a criança no mundo que ela tinha anteriormente, e ela sente muito. E isso depois prejudica no desenvolvimento dela. Repercute. Esses tempos mesmo, a gente atende muita região aqui,
né, na área da neuropsicologia, tanto na avaliação. A Meg está falando, a Maria Fernanda é super musical. Ah, mas puxou a avó, né, bem? Só pode, deve dançar, deve conversar, deve... Ainda bem que ela tem essa avó, né? Porque vou te contar, ela está em ótimas mãos nesse sentido. Que gracinha, ela deve estar linda. Faz tempo que eu não a vejo. Marcelo, mas uma coisa muito assim que eu acho interessante de estar colocando aqui é a importância dessa a Bernadette. Ela adora ajudar, tudo ela quer fazer, até os afazeres da casa, e isso é muito importante. Com certeza, gente, essa interação é muito importante, tanto a interação da criança com os móveis, os brinquedos, as panelas, se puder, né, se tiver essa abertura, é claro. Meus filhos adoravam brincar com as panelas, tirar panelas do armário. Isso não quer dizer que vai ficar uma bagunça a sua casa, né? Tudo é uma questão de deixar ele explorar ali, porque a panela tem som, né? Tem a textura, tem a temperatura, tem a parte visual. Então, lembra dos 5 sentidos. Isso é muito importante nessa fase. Eu sei que é muita coisa para a gente conversar. Marcelo, você acredita? Falta uns 9 minutos para a gente acabar. Nossa, passou muito rápido. Fala aí, Marcelo. Combinar outra depois. Vamos, sim. Não, e pensando na questão que eu estava falando, de nomear, também trazer para a criança experiências sensoriais. Claro. Então, mostrar para ela o que é quente, o que é frio. Sim. Também. Perfeito. Mostrar que, de repente, aquilo ali pode estar machucando ela. E o azedo, certa vez uma... Então, Sim. vários gostos. Eu lembro quando eu colocava limão, é claro, pouquinho, gente, não vai pensar que eu era uma mãe má, não. Mas eu trabalhava muito com essa parte que o Marcelo está falando com meus filhos, então eu deixava eles passar a linguinha no limão, nomeava para ele o que era o limão, a sensação, depois pegava uma coisa doce, ele experimentava. Então, sempre esses sabores diferentes, texturas diferentes, né, Marcelo? Cheiros diferentes. Então, uhum. Não, e é interessante que, por exemplo, a criança, às vezes você tampa o olho dela e coloca alguma coisa com um cheiro, por exemplo, uma laranja ou um limão, e pergunta, o que é isso aqui? E a criança tenta adivinhar pelo cheiro. Sim. Aquelas brincadeiras de caixa mágica, que às vezes você coloca alguns objetos, mostra para ela primeiro, por exemplo, vamos colocar um brinco, que é de enfeite, um colar, uma colher e um outro objeto qualquer. Você nomeia a função dela. E depois você fala, põe a mão e pega o objeto que serve para comer. Aí a criança põe a mão na caixa e procura, no caso, a colher. Ela sabe que é uma colher ali dentro. Aí ela vai e tira a colher. Ótimo. Aí você reforça, parabéns. Isso tudo, a criança está sendo um estímulo para ela. Com certeza. Muito bacana. De nomeação e fora a parte da sensação tátil também, né, Marcelo? Sim. Você pode explorar a temperatura, pegue aquilo que tem uma temperatura mais fria. Claro que depende da faixa etária. Às vezes coloca um pouquinho, às vezes a colher um pouquinho morninha, alguma coisa que seja mais morninho. Então, assim, você pode diferenciar. Pega o que você vai sentir que é lisinho. Pega aquilo que é mais macio. Você pode colocar um pedaço de algodão, né? E aí você pode criar, usar a sua criatividade. E eu também, Marcelo, eu gostaria só de lembrar aqui uma coisa que eu comecei a falar e sair do assunto sobre a questão da babá, né? Eu atendi há pouco tempo uma criança que estava com depressão, né? Uma faixa de 6 anos, porque mudou professora no começo do ano, e a babá de muitos anos, desde que ele nasceu, estava lá, porque já cuidava do irmão, ela também saiu. E isso são fatores que com certeza afetam, né, o equilíbrio emocional, afeta. Então, às vezes a criança começa a ficar mais irritada, a criança fica dando má resposta, e às vezes ela estava sendo até confundida com um transtorno desafiador opositor. E eu mostrei, né, que no caso, o que sugeria era mais esses eventos estressores que ela estava passando, que ela estava precisando desse tempo, né, para ser acolhida, para ser cuidado, para ela
ela elaborar todas essas mudanças que ocorreram com ela. E aí, falei, fora a pandemia, que foi também bem no início, aí eu falei, vamos aguardar um pouquinho, daqui depois a gente volta para fazer a avaliação e ver como é que estão as coisas, vocês vão dando notícia. Aí eu fiz uma orientação aos pais. Ao invés de fazer a avaliação da criança, que eles procuraram para avaliação, eu fiz uma orientação aos pais, né? E eles se sentiram instrumentalizados, esclarecidos, para lidar com o comportamento que a criança estava apresentando. O que mais, Marcelo? Não, você comentou da criança com TDAH, e eu lembrei de uma criança que é paciente meu, que tem TDAH, e agora, durante a pandemia, estava enlouquecendo os pais Vamos em só casa. definir, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Sim. E no caso dele, assim, ele estava deixando os pais loucos, que ele não, aquele evento que ele tinha de sair de casa para ir nas terapias ou ir para a escola, ele perdeu, estava restrito em casa, então ele estava precisando de estímulo. E de E aí um dia a mãe foi... Soltar Sim. energia. Aí um dia a mãe foi e falou assim, Marcelo, eu preciso de uma atividade porque eu não aguento mais, ele precisa de algo. E assim, tudo que ela propunha para ele não acatava, ele queria fazer as coisas da forma dele. Entendi. E durante a terapia, eu já tinha percebido assim, que uma coisa que prende muita atenção dele são letras. Aí eu fui e brinquei com ela, falei assim, vamos fazer o seguinte, para ele ficar mais tempo concentrado numa atividade, coloca algumas letrinhas num papel e congela naquela forminha de gelo. Sei. Aí coloca uma aguinha morna depois que congelar, e aí ele vai ter que colocar o gelo na água, derreter para ver qual que é a letrinha que estava lá. Ela conseguiu fazer essa atividade com ele por muito tempo. Que ótimo, muito bom. E tem muita coisa. Outra coisa que eu queria só chamar a atenção dos pais é que isso também é muito frequente, assim, não tanto, mas assim, é muito comum chegar até a minha pessoa, né, profissionalmente falando, pais com crianças com uma certa defasagem no desenvolvimento, não muito grande, né? Mas até só para fechar aquela questão que a gente estava falando, quando vocês verem, comparando com outra criança, que o seu filho está demorando um pouquinho, leve no profissional, né? Então não fique banalizando isso. Ao mesmo tempo que pode ser comum, pode ser sinal de um transtorno de espectro autista, pode ser sinal de um outro transtorno do desenvolvimento, ou mesmo em outras áreas. Então, não banalize, né? Não negligencie. Sim. Então, é importante, é preferível você ir fazer uma avaliação. Nós temos só 2 minutinhos. Marcelo, depois a gente vai ter que fazer outro, que eu queria falar sobre autonomia e independência, como estimular, que isso é muito importante, mas eu vou deixar para depois. Eu vou deixar o Marcelo se despedir, eu despeço, e depois a gente marca uma outra, que nós vamos ter muita coisa para conversar, né, Marcelo? Tá bom. Sumaia, agradeço a oportunidade, agradeço vários conhecidos meus que entraram na live. Beijo muito grande para vocês. E muito obrigado, Sumaia. Marcelo, muito grata. Para mim foi maravilhosa a experiência de fazer essa live com você. Eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui. Agradeço vocês terem ficado com a gente, o interesse de vocês. Eu agradeço muito de coração e nós estamos às ordens, tanto eu quanto o Marcelo. Pode mandar perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar para o nosso WhatsApp 3312-2422. Repetindo, Uberaba, 34-3312-2422. A nossa secretária separa, eu mando para o Marcelo e também podemos responder pessoalmente. Gente, beijo a todos, nós vamos encerrar. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Obrigada. Muito obrigado.